prosseguimento às medidas de comprimento, né? Nós vimos na parte anterior que 1 metro corresponde a 100 centímetros, que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros e que 1 centímetro tem 10 milímetros, correto? Foi o que nós vimos no módulo anterior e fizemos algumas atividades anteriormente. Então, agora a gente vai ver algumas atividades de transformação. O que é transformação? É exatamente aquilo que a gente acabou de falar, né? Se eu tenho, por exemplo, 2 centímetros e cada centímetro dá 10 milímetros, então eu sei que 2 vezes 10 são 20, então 2 centímetros são 20 milímetros. Aí o livro colocou para vocês um exemplo e pediu para fazer. Então a notícia está aqui assim, ó, ultramaratonista brasileiro é o novo recordista mundial de corrida em esteira. Então em 2017, Márcio Vilar percorreu 827 quilômetros e 160 metros em uma esteira, por 7 dias em um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Isso o fez entrar para o livro dos recordes. Então, o que interessa para a gente é essa medida aqui, não é isso? A maioria das vezes, quando a gente vai fazer a leitura, a gente tem o hábito de ler assim, 827,16 quilômetros, certo? Não está errada a leitura, mas a gente tem que saber que esse 16 aqui, ó, ele corresponde a 160 metros. Então, o livro fez a transformação aí para vocês. 827,16 quilômetros é igual a 827 quilômetros. Então, a primeira parte que está antes da vírgula é correspondente ao símbolo que está aqui. Logo depois, eu tenho o 16, né? Então, esse 16 aqui, ele corresponde a metros, mas não é 16 metros, porque se eu for representar ele no quadro, né, deveria ter um zero aqui que foi retirado. Então, 160 metros. Ou, se eu transformar isso tudo, 827 quilômetros vai dar 827 mil, né, e 160 metros, que é o que eu já tinha. Então, 827,16 corresponde a 827 quilômetros e 160 metros. Ou ainda, 827.160 metros. Aí vieram alguns para vocês fazerem a transformação, né? Que a gente tem aí para vocês transformarem. E aí tá assim o seguinte, ó. 9,130 e é o quilômetros que tá depois. Então, esse 9 aqui, ó, ele pertence a quê? A quilômetros, porque é o primeiro, a unidade que tá vindo aqui. 9 quilômetros. E 130 aqui é 130 o quê? 130 metros. Se eu for juntar isso tudo só para metros, 9 quilômetros dá o quê? 9.000 metros. Se eu já tinha 9.000, aí mais 130, então eu tenho 9.130 metros. Correto? Agora aqui, ó, eu tenho 18,23 e a unidade é quilômetro de novo. Então, o que está antes da vírgula é o quê? 18 quilômetros. Então, eu tenho 18 quilômetros. Logo depois, eu tenho os metros. Quantos metros que eu tenho? Lembra que a gente viu no anterior lá? Não é 23 metros, são 230 metros. Então, eu tenho 230 metros. Vou juntar isso tudo só para metros. Quanto é que eu vou ter? 18.000. Lembra o que vai acontecer aqui para marcar o 1000? O pontinho. 230 metros. Próximo. 5,6 quilômetros. Então, eu tenho 5 quilômetros, né? Que é o que está antes da vírgula. E esse 6 aqui vai ser 6 metros? Não, vai ser 600 metros. Não, meu 6 ficou horrível, mas é aqui, 600 metros. Que é igual ao quê? Se eu juntar 5 quilômetros, é 5.000 metros. 5.000 mais 600, eu tenho 5.600 metros. Agora aqui, ó, eu tenho 0,5 quilômetros. Quantos quilômetros que eu tenho inteiro? Nenhum. Olha aqui, ó, antes da vírgula eu tenho 0. Então, eu tenho 0 quilômetro inteiro, não tem quilômetro nenhum inteiro. Esse 5 aqui corresponde a 500 metros. Então, na realidade, 0,5 quilômetros, ou seja, meio quilômetro, vai corresponder a 500 metros. Certinho? Então, vamos para a próxima. Na próxima, nós temos um novo texto que diz o seguinte: a maior distância percorrida com uma bola de futebol equilibrada na cabeça. Então, o Abdul Halim, em 2017, ele andou 13.740 metros de bicicleta com uma bola de futebol parada na cabeça. Também entrou para o livro dos recordes. Aí vem a transformação, 13.740 metros. Aí eu vou transformar. Então, 13.000 corresponde a quantos quilômetros? 13 quilômetros e 740 metros.
Aí, quando eu vou pôr a vírgula, 13 quilômetros, 740 metros. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Então, eu tenho 17.935 metros. Então, esse 17 aqui, ó, já é 17 mil e corresponde a metros, então são 17 quilômetros, porque cada quilômetro tem 1.000. E 935 metros. Quando eu for colocar a vírgula, o que vai acontecer? 17 quilômetros e 935 metros. Aqui embaixo eu tenho 5.500 metros. Esses 5.000 dá quantos quilômetros? 5 quilômetros. 500 metros, eu já sei que são 500 metros mesmo. Quando eu vou colocar isso lá na vírgula, 5 quilômetros e 500 metros. Eu posso colocar os dois zeros ou não, tá? Se eu colocar isso aqui, eu leio 5 quilômetros e 500 metros. Se eu colocar os dois zeros, eu leio a mesma coisa, certo? 760 metros. Para fazer 1 quilômetro, eu preciso de 1.000 metros. Quantos quilômetros que eu tenho aqui? Nenhum. Ainda não deu 1 quilômetro, porque não deu 1.000. Então, eu tenho 760 metros. Quando eu for colocar a vírgula, o que vai acontecer? Não tenho nenhum quilômetro completo, mas tenho 760 metros. Gente, ó, perdoa vocês, porque fazer com mouse é horrível. 10.000 metros. Para fazer 1 quilômetro, eu preciso de 1.000 metros. Se eu tenho 10.000 metros, eu tenho 10 quilômetros. Não é isso? E esses 10 quilômetros aqui, quando eu for olhar a questão do metro, eu não tenho nenhum metro aqui depois da vírgula. Então, quando eu for representar aqui com vírgula, vai ficar 10,0 quilômetros. Certinho? Isso, né, quando a gente retornar, se Deus quiser, a gente vai retornar. A gente vai ver o quadro, né, com mais especificação, medir. Mas é importante que vocês saibam isso aqui para ler corretamente, tá? Nem para preocupar tanto com a transformação, mas preocupar em saber ler corretamente. Aí, na sequência, eu tenho unha das mãos mais compridas. Esse Lee Redmond, nos Estados Unidos, ele deixou as unhas das mãos crescerem até alcançar 8 metros e 65 centímetros. Que horror! De comprimento. Então, como que a gente vai ler aqui? 8,65 metros, ou 8 metros e 65 centímetros, ou 865 centímetros. Certinho? Então, agora o maior bigode veio para a gente transformar. O indiano Hansin Shaolan, deve ser assim que lê, tá? Tem o maior bigode do mundo, medindo 4,29 metros. Então, é 4,29 metros, ou, o que está vindo aqui antes? 4, então 4 metros e 29 centímetros. Agora, eu vou tirar a vírgula, vou juntar tudo, eu vou ter quantos centímetros? 429 centímetros. Muito bem. Aí vem um novo texto. Um dos homens mais altos do mundo, o Robert, tinha a altura recorde de 272 centímetros quando examinado em 2017 nos Estados Unidos. O que significa esses 272 centímetros aqui? Para fazer 1 metro, eu preciso de 100 centímetros. Se eu tenho 200, então quer dizer, eu tenho 200, eu tenho 2 metros. E 72 centímetros. Então, esse moço aí, ele chegou a medir 2 metros e 72 centímetros. Imenso, né? Aí vem agora para a gente fazer a transformação aqui, ó. Então, o que eu tenho que olhar aqui? Tá tudo em centímetros. Eu sei que para fazer 1 metro eu preciso de 100 centímetros. Então, olha aqui, ó. 290 centímetros. Então, 200 dá 2 metros. Mais 90 centímetros. Então, 2 metros e 90 centímetros. Aí eu vou juntar isso agora para colocar vírgula. Então, eu vou ter 2 metros, vírgula, 90 centímetros. Aqui eu tenho 400 centímetros. Então, 100, 200, 300, 400. Então, eu tenho 4 metros. 4 metros, nenhum centímetro a mais. Então, quando eu for representar isso aqui, eu vou representar 4 metros. Posso pôr a vírgula e o zero? Posso, mas não é necessário, tá?
341 centímetros. Então, ó, 100, 200, 300. 3 metros. Ainda sobrou o quê? 41 centímetros para cá. Quando eu for representar com vírgula, 3 metros e 41 centímetros. Agora aqui, 57 centímetros. Já chegou em 100? Não. Então, se é menor que 100, eu ainda não tenho nem 1 metro. Mas eu tenho 57 centímetros. Agora, o que acontece? Se eu colocar aqui 57 metros, eu estou dizendo que eu tenho muito mais do que eu tinha aqui antes. Então, não é 57 metros, é 0 metros, né? 57 centímetros, certinho? Então, eu aguardo a atividade de vocês. Qualquer outra dúvida, né, que vocês tenham e que precisem do meu auxílio, é só chamar, tá bom? Abraço, até daqui a pouco.